consoladas, fortalecidas neste tempo em que estão sofrendo esta calamidade. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus nesta hora. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nós temos nestes dias orado por nossas famílias. Iniciamos 30 dias de oração e jejum pelas famílias, não só de Maripá de Minas, mas de todas as cidades do nosso país e fora dele, porque também a nossa família IBAN agora já se faz presente em Portugal, já se faz presente no Canadá. Então a Europa, a América do Norte já está sendo influenciada por esta igrejinha tão simples aqui de Maripá de Minas, Maria. E tem sido abençoada estas cidades, estas nações. Hoje uma transmissão como esta, você que esteve aqui à frente, você pode ter certeza que os 5 continentes oraram, estarão orando, porque esta transmissão permanece em nossa página e muitos continuam assistindo. Saibam também que toda a Maripá de Minas praticamente está assistindo este culto. Irmão. Então, nós não temos ideia do alcance que Deus faz através de uma igrejinha simples, de gente humilde como nós somos, e faz com que nossas vidas sejam um canal de bênção para abençoar outras vidas, outras famílias. E sabedores deste projeto de Deus em usar a nossa vida para abençoar famílias, nós mergulhamos em 30 dias, a partir do dia 1º de novembro, nós mergulhamos em 30 dias de oração para abençoar as famílias de Maripá e de todas as cidades que estão ao nosso alcance. E hoje é o 7º dia, não é isso mesmo? Hoje é o 7º dia que nós estamos orando e vamos continuar. Você pode, como o Elenildo falou, acompanhar estes momentos de oração todos os dias às 21 horas. Às 21 horas estamos no ar com uma família, fazendo uma reflexão bíblica e orando. E quando então iniciamos esta jornada de oração, percebemos que de fato Deus tem uma intenção maravilhosa em abençoar as nossas famílias, a nossa casa, a nossa particularidade, a nossa intimidade, entre 4 paredes, quando ninguém vê, ninguém sabe o que a gente passa, ninguém conhece o nosso coração e por vezes até quem está dentro da nossa casa desconhece os sentimentos que vão no nosso coração, os momentos ruins e momentos bons. O fato é que os momentos bons sempre são conhecidos, ou na maioria das vezes são conhecidos, sim ou não? Mas os momentos maus, os momentos de aperto, de angústia, e muitas vezes quando a gente deita na nossa cama, põe nossa cabeça no travesseiro, ninguém está vendo as nossas lágrimas sendo derramadas, mas eu quero lhe dizer nesta noite que há uma pessoa que vê e vê tudo, e deseja estar perto, deseja estar enxugando as lágrimas, deseja estar restaurando a sua vida, transformando a sua vida, e não somente a sua vida, mas a sua casa. Por isso o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos de Éfeso, no capítulo 6, acompanhe comigo a partir do versículo 1. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, Deus eterno, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, atenção, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos,
mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Educai, ensinai, de acordo com a disciplina, com a orientação, o conselho do Senhor. Quando percebemos neste texto a intenção do Espírito Santo em tratar aquelas famílias, tratar aqueles homens e mulheres de um país que não era um país judeu, era um país gentil, ou seja, não judeu, mas que de igual forma Deus tinha a intenção de abençoar. Deus tinha o desejo de vê-los bem, porque até então, Celso, a nação de Israel tinha a concepção de que eles eram exclusivos. Eram exclusivos do amor de um Deus Criador dos céus e da terra. E a verdade é que Deus realmente amava a nação de Israel e ama até hoje. Tanto é que são abençoados como são. É uma nação que, apesar, é interessante isto, e é uma notificação que fiz pessoalmente em Israel. Nós compreendemos e entendemos que toda a nação de Israel é voltada para Deus. Não é? Deus escolheu a nação, usou a nação para que o seu filho amado nascesse e apresentasse o projeto de transformação da humanidade. E a gente pensa assim: Israel toda é de Deus. Israel toda, a nação toda, experimenta um relacionamento com Deus. E o fato é que não é assim. Infelizmente, a nação se corrompeu, se desviou. E hoje, uma parte pequena, podemos considerar assim, tem uma vida íntegra de relacionamento com Deus, uma vida de busca a Deus através do judaísmo. Mas nem todos são desta forma. Mas apesar disto, Deus olhou para Israel e o amou. E o abençoou, e abençoa até hoje. Mas ele, a partir do momento que Jesus introduz o seu grande amor, e através do seu sacrifício nos atrai a ele, este amor passou a ser compartilhado. E não foi diferente com aqueles homens e mulheres, aquelas famílias que estavam em Éfeso. Paulo vai dizer para os filhos: filhos, vocês precisam entender que a família é o nosso bem maior. A sua família, querido, é o seu bem maior. Nós precisamos nesta noite entender que a nossa família é o nosso bem maior. Por quê? Porque em primeiro lugar ela foi planejada por Deus. O Deus Criador, Ele teve a ideia de formar a família. Observamos isto em Gênesis, quando Deus sonhou pegar de Adão, criar Eva e fazer os dois uma só carne. E a partir daquele momento histórico, a humanidade foi gerada, foi criada para ser, para a sua honra, para a sua glória. Mas nós sabemos muito bem a história, que em um dado momento, este primeiro casal se rebelou, achou que poderia viver independente de um Deus amoroso. E neste ato de desobediência, cometeu o que nós chamamos de pecado. Que pecado, irmãos? Não é nada assim diferente da nossa realidade. É tudo que a gente faz que é diferente do que Deus sonhou para nós.
Por vezes queremos colocar a culpa em Adão e dizer porque ele pecou, Eva, porque você pecou. Por isso a gente passa tanta calamidade, a gente vive em tanta tempestade e tenta colocar este peso de culpa somente neste primeiro casal, mas a realidade é que nós reproduzimos os erros e todos nós aqui, sem exceção, pecam. A ponto da palavra de Deus dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, da presença poderosa de Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus. Mas apesar do nosso erro e da nossa fragilidade humana, da nossa limitação, a gente é feito de carne e osso. A gente não aceita muitas vezes os sonhos de Deus para nós. Apesar disso, Ele que nos criou, Ele nos planejou como família e sonhou nos abençoar. Então, queridos, quando entendemos que a família é o nosso bem maior, nós fundamentamos isto neste sonho, neste ideal. Nasceu no coração de Deus este sonho de ter homens e mulheres cuidando de seus filhos, e por que não dizer avós, muitas vezes tendo que assumir o papel de pais, tios. A adoção ocorre para tentar restabelecer esse sentimento de família e empoderar as vidas humanas que Deus se preocupa e deseja abençoar. De sentimento de família. Mas não só isso, queridos. A família é o nosso bem maior, o nosso maior patrimônio, porque tem um papel fundamental no mundo. Sim, queridos, a família é a célula máter, é a célula principal de uma sociedade. Hoje nós estamos aqui em família, a família IBAN. E como é importante todo este movimento espiritual de desejo de ver a bênção de Deus sendo manifesta aqui em nossa cidade. Quando fazemos isto, nós estamos produzindo e reproduzindo o sonho de Deus para a família. A importância da família para o mundo. Como dissemos aqui, nós não temos ideia o que nossos filhos serão. Os nossos filhos alcançarão o mundo. A influência de abençoar o mundo. Não somente uma cidade ou uma casa, mas o mundo, os nossos filhos, como diz a palavra do Senhor, é herança, é um presente de Deus. Eles são o nosso mimo de Deus. Independente de serem biológicos ou do coração, nós temos a responsabilidade de colocar em seus corações o temor e o conselho de Deus, e é isto que Paulo fala aqui neste primeiro verso. Filhos, obedeçam vossos pais. Vivemos um tempo, amados, infelizmente, que a nossa sociedade está tão pervertida, tão corrompida, em que os papéis sociais, como tratamos esta semana em nossas lives, são invertidos dentro de casa. Não são mais os pais que ditam as regras, não são mais os pais que ditam as normas da casa, são os filhos que manipulam, são os filhos que dão ordem. E quando então estamos diante de uma realidade bíblica, e a palavra de Deus, ela é autoridade sobre nós, ela não muda. Lá em Gênesis capítulo 20, no 5º mandamento, Paulo vai lembrar: honra teu pai e a tua mãe. E o que é honrar pai e mãe? Se não obedecer, entender que apesar das diferenças de idade,
ou de compreensão de mundo, de cosmovisão. A intenção deles é nos ajudar, é nos abençoar, é nos proteger. Eu me recordo das minhas histórias de criança, quando em família, a família muito pobre, muito humilde, e na escassez da situação da família, muitas vezes no momento do partir do pão, de comer a comida, minha mãezinha querida, a diaconisa Adi, que agora acompanha este culto para esta transmissão, separava o melhor para mim e para o meu irmão. E ela mesma, isso é até hoje. Sexta-feira estava almoçando com ela, aí estou vendo ela preparando aquela comida gostosa e tal. Aí fez uma fritada que eu amo. Eu, como assim? Eu gosto de comida simples. E a gente cresceu assim. Ela fez aquela fritada deliciosa, aquela cheirosa, ela cortou. Eu falei, mãe, vamos dividir aqui, que era uma fritadona. Grande. Ela, tá bom. Aí cortou, passou um pedaço para mim, daqui a pouco estou vendo ela passando outro pedaço. Mãe, para a senhora também? Não, meu filho, eu estou satisfeito. É aquele desejo de dar o melhor no filho. Hoje pela manhã eu contava uma experiência que eu tenho com meu filho Mateus. Eu só tenho um filho biológico, milhares do coração, né? Um monte de filhos aqui já. E o Mateus, no momento da sua adolescência, de dificuldades ali, passando por algumas dificuldades de compreensão desta intenção do pai de vê-lo bem, chegou ao ponto de, numa conversa séria, olhar bem nos seus olhos, aquele Mateus tem uns olhos bonitos, né? Puxou a mãe, olhos claros, eu olhei assim bem nos olhos dele e falei, meu filho, se for preciso, eu dou a minha vida por você. Eu te amo tanto, que quero o seu bem, se preciso for, eu morro no seu lugar. Eu sei, amados, que naquele momento foi uma inspiração do Espírito para aquela amor, mas de verdade a vida do Mateus deu uma guinada. Graças a Deus, este ano está se formando em odontologia, noivou, quer casar já ano que vem. Oh glória! E está um filho abençoado. Por quê, queridos? Porque a intenção de Deus é que os filhos compreendam, obedeçam seus pais, e há promessa de vida longa, como diz o versículo de número 3, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Esta é uma promessa, não só para a terra de Israel, para aquele povo que estava num deserto, passando por lutas, e aqueles filhos precisavam proteger seus pais, precisavam preservar seus pais, honrar seus pais, para que chegassem na terra prometida e tomassem posse e vivessem bem. Mas esta promessa também hoje me alcança e alcança a sua vida. Você recebe isso? Então, independente da sua idade, querido, querida, se você ainda não disse para o seu pai, para a sua mãe, eu amo você, faça isso ainda hoje. Ah, pastor, mas está tão longe, pega o telefone celular. Mas se tiver aí do seu lado, olhe para o seu pai, para a sua mãe, e diga assim, eu te amo. Ah, pastor, mas eu não tenho mais meu pai, minha mãe. Diga no seu coração, para o seu pai que já está com o Senhor, papai, mamãe, eu te amo. Isto é honrar e reconhecer que os pais são dados para cada um de nós. E eles têm um papel para assim abençoar o lar, abençoar a família. Hoje é o tempo de você, homem, tomar a posição do seu papel social na sua casa e se posicionar pela fé como um sacerdote, como um líder espiritual e conduzir a sua família à presença, ao conselho de Deus. Quem vai lucrar você, homem? E você também, mulher, mamãe. Você também, mulher, filha.
Tome sua posição diante de Deus, reconhecendo que toda sabedoria vem do alto, para abençoar e construir a sua casa. Sim, a mulher sábia edifica o seu lar, abençoa o seu lar. Amados, sim, a nossa família é o nosso bem maior. Em último lugar, porque é um presente de Deus para cada um de nós. Vivemos um tempo de turbulência, vivemos um tempo de inconformismo, passamos situações em nossa nação e, por que não dizer, em nossa humanidade, de instabilidade econômica, de instabilidade social, de perigo sanitário. A pandemia ainda não acabou, nós precisamos ainda tomar os cuidados devidos para que a nossa Maripá de Minas seja completamente curada e viva mais meses sem nenhum caso, sem nenhuma notificação, desfrutando de saúde. Queridos, nós sabemos que Deus tem nos dado um presente, e independente das circunstâncias, nós precisamos sim entender que nenhum sucesso compensa o fracasso da família. São palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, um pastor experiente, já viveu muitos anos orientando famílias, tratando famílias. Ele vai dizer que nenhum sucesso, nenhuma vitória compensa o fracasso da sua família. Vale a pena você considerar a sua família como seu bem maior, cuidar bem dela, se sacrificar por ela, entender que Deus sim deseja te conduzir neste projeto, nesta trajetória, neste sonho que Ele mesmo sonhou para cada um de nós. E Ele fez não só um projeto para que isso ocorresse, mas Ele interferiu neste projeto, não só criando homem e mulher, mas Ele enviou o seu próprio Filho para interferir na nossa história e mudar o nosso rumo de morte de sonhos, de morte de família. Deus introduziu no mundo o seu Filho amado para transformar nosso contexto de fracasso, de dor, de lágrimas, de injustiça, transformar o nosso contexto de sofrimento, de fracasso, em uma verdadeira vitória. A vitória que hoje você precisa estar mais ansioso em ter, ao sair destas portas, precisa ser ver a tua família diante de Deus. Custe o que custar. Porque vivemos um tempo, mas que muitos querem dar palpite como a sua família deve viver. Muitos querem influenciar e infelizmente o fazem negativamente para que a sua família esteja distante de Deus. Talvez até esteja próximo de uma religião. Mas religião não significa estar perto de Deus. Muitos, por vezes, dão sugestões e nós ouvimos muitas vozes neste tempo, mas infelizmente, na maioria das vezes, estas vozes querem mais é que sejamos fracassados, sejamos frustrados. E quando há um bom conselho, não um conselho de um ser humano, como hoje você está ouvindo de um pastor, mas quando você percebe que o que você está ouvindo não é humano apenas, mas é algo espiritual, é algo sobrenatural. O seu ouvido, o seu coração precisa se abrir e aceitar este conselho e viver uma nova história, porque
a gente tem que entender que o que passou, passou. Mas o que hoje você ouve é determinante para o seu futuro. O seu futuro, o futuro da sua casa, o futuro da sua família. E certamente o futuro para esta cidade. Hoje o que você está ouvindo não tem uma tendência política, ideológica, mas um desejo sincero de vê-lo bem, de vê-lo desfrutando de dias melhores, de ver você realmente sendo realizado. E você, de verdade, experimentar a salvação que vem do alto. Esta salvação é uma salvação que excede o contexto político, social, econômico. É uma salvação de alma. Cantamos no início desta reunião: Jesus, entra na nossa casa, esta é a tua casa. A verdadeira casa não é construída por mãos humanas, como vemos aqui. Uma igreja, um templo. A verdadeira casa sou eu e é você. Esta casa precisa ser habitada por alguém que nos ama, quer estar conosco em todos os momentos, sejam de vitória ou de derrota, sejam de momentos alegres ou momentos tristes. Esta casa, minha vida, sua vida, precisa ser salva. E a minha oração nesta noite é que você compreenda o amor que planejou de você estar aqui hoje, ouvindo o que você está ouvindo. Talvez você nunca mais ouvirá. Não é prática sua querer ir a um templo ou ir a uma igreja, independente da sua religião. É algo precioso, então, que você precisa considerar e receber com gratidão diante de Deus. Minha oração é que você saia deste encontro aqui com esperança, com paz. Minha oração, a oração da família Ibama, é que independente das circunstâncias, de resultados eleitorais, você que acompanha esta transmissão, independente da circunstância que você está vivendo, independente se é de tempestade ou de bonança, é que você experimente da doce presença de Deus para sempre. Para sempre. Convido a todos a ficarem de pé. Nós vamos cantar uma canção e depois eu gostaria de orar por sua vida mais uma vez. Sabendo que